que os teus inimigos sejam dispersos e fujam diante de ti os que te odeiam. Números capítulo 10, versículo 35. Sabe quando parece que nada dá certo? Você acorda cansado, o ambiente fica pesado, problemas aparecem do nada, brigas sem motivo, um clima estranho. Tem dias que a gente sente que tem algo errado, mas não sabe explicar o que é. Nessas horas é bom lembrar que existe algo além do que a gente pode ver. Tem coisas que não são só coincidência, não são só uma fase ruim. E é por isso que hoje a gente vai se conectar com uma força maior. Vamos fazer juntos uma oração poderosa para São Miguel Arcanjo, aquele que luta contra todo o mal, que protege quem pede ajuda e que está sempre pronto para defender os filhos de Deus. Se você sente que precisa de proteção, se quer trazer paz para sua casa e sua família, fica comigo até o final. A fé tem poder e quando a gente chama por Deus, nenhuma força contrária resiste. São Miguel Arcanjo, hoje clamamos por tua presença. A batalha espiritual é real e sentimos que forças invisíveis tentam tirar nossa paz, desgastar nossa família e enfraquecer nossa fé. Mas nós não temos medo, pois sabemos que aqueles que caminham com Deus nunca estão sozinhos. A palavra do Senhor nos ensina: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Salmos capítulo 91, versículo 1. E é isso que queremos agora: descansar sob a proteção divina, sentir nossa casa cercada pelos anjos do Senhor, selada pela tua espada de luz, São Miguel. Se há algo oculto nos atacando, quebra agora. Se há inveja, palavras maldosas ou energias negativas lançadas contra nós, corta com tua espada flamejante. Se algum espírito de perturbação ronda nosso lar, expulsa-o agora, pois aqui não há espaço para o mal. São Miguel Arcanjo, entra na nossa casa. Que tua presença esteja em cada canto. Que tua força nos envolva como um escudo. Que nenhum inimigo invisível tenha poder sobre nós. Sabemos que onde Deus habita, o mal não resiste. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos capítulo 121, versículo 8. Por isso selamos nossa porta com esta oração. Nenhum espírito maligno cruzará nosso lar, nenhuma maldade tocará nossa família, porque estamos protegidos pelas forças do céu. Quantas vezes sentimos um peso estranho no ambiente? Quantas vezes o desânimo vem sem explicação? Quantas vezes brigas surgem do nada, como se algo estivesse tentando nos dividir? Mas hoje dizemos não mais. Pois está escrito: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos capítulo 91, versículo 7. E essa é a nossa fé. São Miguel Arcanjo, defende-nos nesta batalha. Que tua espada destrua todo o laço do inimigo, que tua luz ilumine cada sombra que tenta se esconder. Se há algo tentando nos enfraquecer, que perca toda a força agora. Se há correntes nos prendendo ao medo, ao sofrimento ou à angústia, quebra-as neste momento. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. Sabemos que tua autoridade vem do Senhor dos Exércitos e que tua missão é proteger os filhos de Deus. Então protege-nos, São Miguel. Guarda nossa mente contra pensamentos negativos, guarda nossos corações contra a tristeza, guarda nosso lar contra todo tipo de mal. Aqui não há espaço para o medo, porque nossa fé está em Deus. Aqui não há espaço para o desespero, porque confiamos na vitória celestial. Aqui não há espaço para o mal, porque estamos sob a tua proteção. São Miguel Arcanjo fica conosco, não apenas hoje, mas todos os dias. Luta por nós, nos guia na batalha e nos ensina a viver sob a luz de Deus. São Miguel Arcanjo, não há força maior que a do céu, e não há soldado mais fiel do que tu. Por isso, neste momento, dobramos nossos joelhos em oração e te chamamos para estar à frente desta batalha. Sabemos que o mal trabalha nas sombras, tentando nos desestabilizar, nos enfraquecer e nos afastar do caminho da luz, mas não nos renderemos. Pois está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza da minha vida. De quem me recearei? Salmos, capítulo 27, versículo 1. E é nessa verdade que nos apoiamos. São Miguel, empunha tua espada e corta agora todo laço de opressão, toda armadilha invisível, toda palavra maldita que foi lançada contra nós e contra nossa casa. Que nenhuma praga espiritual tenha poder sobre esta família, que nenhum pensamento de destruição prospere entre nós. Muitas vezes sentimos um peso inexplicável, como se algo estivesse sugando nossa energia, drenando nossa alegria, colocando dúvidas e inseguranças em nossos corações.
Mas hoje, pela tua força, isso acaba. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. São Miguel, livra-nos da covardia, que não sejamos dominados pelo medo, que nossos corações sejam firmes e inabaláveis. Se há alguma brecha que o inimigo tem usado para nos atingir, mostra-nos, Senhor dos Exércitos. Se abrimos portas sem perceber, que sejam fechadas agora. Se há algo que está nos prendendo ao sofrimento, corta com tua espada flamejante. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 10, versículo 10. E essa é a promessa de Deus para nós, vida e não destruição. Mas muitas vezes, sem perceber, abrimos espaço para o inimigo agir. Uma palavra negativa, um pensamento de fracasso, um medo que nos paralisa. São Miguel, arranca isso da nossa mente. Que nada nos desvie da verdade. Que nenhuma mentira do mal nos convença de que somos fracos ou indignos. Se dentro desta casa há mágoas, que sejam curadas. Se há rancor entre familiares, que seja dissolvido. Se há brigas sem motivo, São Miguel, derrama paz sobre este lar. Pois sabemos que onde há desunião, o inimigo se fortalece, mas onde há amor, Deus reina. Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Marcos, capítulo 3, versículo 24. E por isso, blindamos nossa família contra toda discórdia, que sejamos unidos em amor, fortalecidos pela fé, guiados pela luz divina. Se há algum espírito de perturbação tentando agir, está derrotado agora pelo poder do nome de Jesus. São Miguel Arcanjo, passa na frente, abre caminho onde há bloqueios, fortalece onde há fraqueza, ilumina onde há escuridão. Traz para dentro desta casa a presença dos anjos do Senhor, que nossa morada seja cercada de luz, que cada canto seja purificado e renovado. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos, sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Vivemos tempos difíceis, onde o mal se disfarça, onde muitas vezes nem percebemos os ataques que recebemos. Mas não andamos sozinhos, pois tu, São Miguel, és nosso guardião e nossa defesa. Tua luz dissipa toda treva, tua presença afasta toda ameaça. Por isso, com fé e confiança declaramos, nada poderá nos derrubar. Se a angústia bater à porta, a paz de Deus será nossa resposta. Se o medo tentar nos sufocar, nos lembraremos de que somos filhos do Altíssimo. Se o inimigo tentar nos acusar, saberemos que em Cristo já somos vencedores. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmos capítulo 91, versículo 11. E essa é a nossa certeza. Estamos guardados, protegidos, cobertos pela armadura divina. Nenhum mal nos tocará, nenhuma injustiça nos derrubará, nenhuma ameaça terá poder sobre nós. São Miguel Arcanjo, seguimos em oração, certos de que tua proteção é real e tua presença é forte. Mas sabemos que o inimigo nunca descansa. Ele age nas pequenas coisas, nas brechas que deixamos, nos pensamentos que cultivamos. Às vezes é o desânimo que bate do nada. Às vezes é um peso no coração que não sabemos explicar. Às vezes é o medo do futuro, a insegurança que paralisa, o pessimismo que corrói por dentro. Mas não aceitamos isso. Hoje, levantamos a cabeça e declaramos: somos mais fortes. Pois está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 11. E assim faremos. São Miguel, veste-nos com a armadura celestial. Coloca sobre nós o capacete da salvação, para que nossa mente seja protegida de todo pensamento ruim. Traz o escudo da fé, para que possamos resistir a todas as investidas do inimigo. E coloca em nossas mãos a espada do Espírito, para que possamos lutar sem medo. Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Salmos capítulo 23, versículo 4. E essa é a nossa confiança. Ainda que as lutas sejam grandes, maior é a tua força. Se há pessoas tramando contra nós, confundas os planos delas. Se há inveja rondando nossa casa, que se desfaça agora. Se há algo oculto tentando nos derrubar, traga a luz. São Miguel Arcanjo, protetor dos filhos de Deus, não permites que sejamos vencidos pelas armadilhas do mal. Se há algo nos afastando da verdade, abre nossos olhos. Se estamos seguindo um caminho perigoso sem perceber, nos alerta. Não nos deixes cair em ilusões, não nos deixes ser enganados. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago, capítulo 4, versículo 7. E é exatamente isso que fazemos agora. Resistimos.
Não damos espaço para o desânimo, não damos espaço para o medo, não damos espaço para as palavras de derrota. Rejeitamos toda influência negativa, toda energia ruim, todo peso que não nos pertence. São Miguel, purifica esta casa. Que cada canto seja limpo de qualquer influência ruim. Que cada objeto que carrega algo negativo seja retirado. Que cada pensamento ruim que entra em nossa mente seja expulso. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Transforma, Senhor, que nossa mente seja renovada, que nossos pensamentos sejam elevados, que nossos olhos sejam abertos para enxergar a verdade, a paz e a luz de Deus. São Miguel Arcanjo, afasta de nós tudo que não vem de Deus. Se há algo nesta casa trazendo perturbação, tira agora. Se há algo roubando nossa energia, desfaz agora. Se há alguém nos desejando o mal, quebra essa influência agora. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos capítulo 91, versículo 7. E essa é a promessa sobre nós. Podem tentar nos atingir, mas não vão conseguir. Nenhuma injustiça vencerá, nenhuma calúnia nos destruirá, nenhuma maldade prosperará contra nós, porque estamos protegidos, guardados, cercados pela luz de Deus. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, permanece ao nosso lado. Que a tua espada nunca se afaste de nós, que a tua proteção nunca nos abandone. São Miguel Arcanjo, avançamos nesta oração, porque sabemos que a batalha espiritual é real. O mal se disfarça, se infiltra de forma sutil, tenta nos enfraquecer sem que percebamos. Às vezes é através de palavras ditas contra nós. Às vezes são ambientes carregados que sugam nossa energia. Às vezes são pensamentos negativos que parecem não ser nossos, mas insistem em nos assombrar. Mas não aceitamos ser reféns do medo, da insegurança ou da dúvida. Pois está escrito: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmos capítulo 27, versículo 1. E é nessa verdade que nos firmamos. Nenhuma força contrária pode prevalecer contra aqueles que estão sob a proteção de Deus. São Miguel, guerreiro celestial, passeia agora por cada cômodo desta casa. Se há alguma presença que não vem de Deus, expulsa agora. Se há algo invisível tentando nos afetar, corta com tua espada. Se há cargas espirituais negativas acumuladas aqui, purifica com a luz divina. Pois ele dará ordens aos seus anjos a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Salmos capítulo 91, versículo 11. E sabemos que assim será, que cada porta e cada janela desta casa estejam seladas pelo poder de Deus, que nenhuma influência maligna possa entrar, que nenhum espírito perturbador tenha acesso, que nenhuma palavra de inveja tenha força contra nós. São Miguel, nós te pedimos, fortalece nossa fé, pois muitas vezes somos fracos, muitas vezes vacilamos, muitas vezes nos deixamos levar pelo medo, mas não queremos mais viver assim. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Sabemos que podemos resistir, sabemos que podemos vencer, porque o Senhor nunca nos abandona. E se às vezes nos sentimos sozinhos, se às vezes o desespero tenta tomar conta, lembramos que não estamos lutando sozinhos. São Miguel Arcanjo, que tua espada de fogo esteja levantada contra aqueles que tentam nos derrubar. Que toda injustiça contra nós caia por terra, que toda mentira dita contra nós seja desmascarada, que todo plano oculto contra nossa família seja frustrado. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos capítulo 91, versículo 1. E é isso que escolhemos, descansar na presença de Deus. Não vamos carregar fardos que não são nossos, não vamos perder a paz com aquilo que não podemos controlar, porque sabemos que o mal não resiste à luz e é na luz que escolhemos viver. São Miguel Arcanjo, levanta-te agora em nosso favor. Se há espíritos de confusão, desfaz agora. Se há forças ocultas tentando nos manipular, rompe agora. Se há palavras lançadas contra nós, neutraliza agora. Ninguém será capaz de resistir a ti todos os dias da tua vida. Assim como fui com Moisés, serei contigo. Não te deixarei nem te abandonarei. Josué capítulo 1, versículo 5. E essa promessa se cumpre em nossa vida. Não estamos desamparados, não estamos sozinhos, não estamos vulneráveis. Porque o céu luta por nós, os anjos guerreiam por nós, e tua espada nos protege, São Miguel. Quebramos agora todo laço de derrota, rejeitamos agora toda influência negativa.
Declaramos agora que esta casa, esta família, pertence a Deus. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, permanece conosco. Que nenhum mal prospere contra nós, que nenhuma sombra encontre morada em nosso lar, que nenhuma maldição tenha força contra quem escolheu viver na luz. Pois somos protegidos, somos guardados, somos fortalecidos. E assim será, hoje e sempre. São Miguel Arcanjo, seguimos firmes nesta oração, pois sabemos que o mal nunca descansa, mas também sabemos que tua proteção é inabalável. Muitas vezes sentimos o peso das dificuldades, o desânimo tenta nos vencer, a tristeza se instala sem explicação, o inimigo quer nos ver sem forças, quer nos ver desistindo. Mas não vamos ceder. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmos capítulo 30, versículo 5. Essa é a nossa certeza. Nenhuma tempestade é eterna, nenhuma escuridão pode apagar a luz que Deus colocou em nós. E se há algo tentando nos desestabilizar, São Miguel, corta agora. Se há algo invisível sugando nossa paz, desfaz agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. Sim, quem será contra nós se temos o céu ao nosso lado? Se temos a intercessão dos anjos, se estamos sob a proteção divina, nada pode nos derrubar, nada pode nos destruir. São Miguel Arcanjo, derrama agora a tua proteção sobre cada membro desta família. Se há algum coração aflito, acalme. Se há alguém passando por dificuldades financeiras, abre caminhos. Se há alguém sofrendo com doenças, leva cura. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Salmos capítulo 23, versículo 1. E essa promessa se cumpre agora. Nenhum mal nos atingirá, nenhuma crise nos devastará, porque confiamos no poder de Deus. São Miguel, sabemos que os ataques espirituais acontecem quando menos esperamos. O inimigo se levanta contra nós através da inveja, das palavras malditas, dos pensamentos negativos que tentam nos cercar. Mas não aceitamos ser atingidos por isso. Não aceitamos que nossa energia seja drenada. Não aceitamos que nossa casa seja um ambiente pesado. São Miguel Arcanjo, passa agora com tua espada flamejante sobre este lar. Que cada parede, cada canto, cada porta e cada janela sejam selados contra todo o mal. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos capítulo 91, versículo 7. Essa é a nossa verdade. Que os ataques voltem para aqueles que os enviaram. Que as energias ruins se dissipem agora. Que as influências negativas sejam quebradas agora. Não há espaço para sombras em um lar iluminado pela fé. Não há espaço para medo em um coração protegido por São Miguel. São Miguel Arcanjo, se há correntes espirituais nos prendendo, quebra agora. Se há pessoas ao nosso redor desejando o nosso mal, afasta agora. Se há portas fechadas impedindo o nosso crescimento, abre agora. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses capítulo 4, versículo 13. E é nessa força que seguimos em frente, sem medo, sem insegurança, sem dúvida, pois sabemos que tu és nosso guardião, nosso protetor, nosso guerreiro. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestes, permanece ao nosso lado. Caminha conosco, luta por nós, vela pelo nosso descanso. E assim declaramos: esta casa está protegida, esta família está blindada, nossa fé está inabalável, e nada, absolutamente nada, poderá nos atingir. São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, eis-me aqui novamente, clamando por tua intercessão. Hoje ergui minha voz não apenas por mim, mas por todos que precisam de tua proteção. Quantas famílias enfrentam tormentas invisíveis? Quantas casas estão sendo atacadas por forças que os olhos não podem ver? Mas tu, São Miguel, tu enxerga além. Tu vê os perigos escondidos, as ciladas do inimigo, as armadilhas lançadas no silêncio da noite. E é por isso que te invocamos com fé. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Daniel, capítulo 12, versículo 1. Sim, Senhor, sim, São Miguel. Estamos neste tempo de angústia. O mundo está tomado por aflições, mas cremos que todo aquele que confia no Senhor será salvo. E por isso te pedimos, vem agora, passa pela nossa casa. Se há sombras espreitando, dissipa com tua luz. Se há vozes contrárias sussurrando contra nós, silencia com tua espada. Se há espíritos de perturbação tentando invadir, expulsa agora, em nome do Altíssimo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. São Miguel, afasta aqueles que tramam contra nós. Se há corações invejosos, afasta. Se há falsidade ao nosso redor, exponha.
Se há pessoas fingindo amizade, mas desejando nossa queda, revela suas intenções. Senhor dos exércitos, coloca teus anjos de guarda ao redor da minha casa, que cada porta seja selada pela tua proteção, que cada janela seja vigiada por teus guerreiros celestiais, que nenhum mal tenha permissão para entrar. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos capítulo 91, versículo 7. E assim será. Assim cremos, assim declaramos, porque estamos protegidos, porque estamos guardados, porque estamos sob a cobertura divina. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestes, quebra agora todas as correntes. Se há amarrações espirituais, destrói agora. Se há laços de maldição geracional, corta agora. Se há palavras de derrota lançadas contra esta casa, revoga agora. Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas capítulo 10, versículo 19. E é com essa autoridade que te invocamos, São Miguel, pois sabemos que em ti há força, em ti há poder, em ti há a vitória contra todo o mal. Toca agora cada pessoa que está ouvindo esta oração. Se há doenças, traz cura. Se há depressão, traz paz. Se há medo, traz coragem. Se há desesperança, traz renovação. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versículo 31. Que essa força seja derramada agora sobre cada um de nós. Que a paz reine dentro desta casa. Que o mal seja dissipado. Que todas as brechas sejam fechadas. São Miguel Arcanjo, seja nosso escudo, nossa espada, nossa muralha contra o inimigo, e que ao final de cada dia possamos dormir em paz, sabendo que estamos guardados por ti. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Salmos capítulo 91, versículo 1. Assim seja. São Miguel Arcanjo, defensor dos filhos de Deus, vem agora em nosso auxílio. Ergue tua espada e corta todo laço de maldade que tenta nos prender. Levanta teu escudo e protege esta casa contra os ataques do inimigo. Coloca teus anjos nos 4 cantos deste lar, para que nenhuma força das trevas se aproxime. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Salmos capítulo 27, versículo 1. Sim, não temeremos, porque temos a certeza de que tua presença nos guarda. Se as noites têm sido difíceis, traz o descanso. Se há insônia, que teu manto de paz envolva a todos nesta casa. Se há pesadelos, dissolve agora toda perturbação maligna. Está escrito que o Senhor nos faz repousar em segurança. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Salmos capítulo 4, versículo 8. E assim será. São Miguel, esmaga agora toda influência maligna que ronda este lar. Se há inveja vinda de pessoas próximas, corta pela raiz. Se há palavras de maldição lançadas contra esta família, revoga agora pelo poder de Deus. Se há espíritos de discórdia tentando semear brigas e desentendimentos, expulsa-os agora com tua espada flamejante. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará, porque confiamos na promessa do Senhor. Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías, capítulo 54, versículo 17. E por isso declaramos agora, toda obra maligna cai por terra. Se há feitiçaria, encantamento, palavras lançadas contra nós, tudo isso é quebrado agora pelo poder da luz divina. Pois não há trevas que possam resistir à presença do Senhor. São Miguel, guerreiro fiel, entra agora em cada cômodo desta casa, passa pelos quartos e traz paz aos que aqui dormem. Passa pela sala e expulsa qualquer energia negativa que tenha entrado. Passa pela cozinha e traz provisão, fartura, bênção sobre os alimentos. Passa pela porta de entrada e sela esta casa contra toda visita indesejada do mal. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Salmos capítulo 121, versículo 8. E com essa certeza, caminhamos protegidos. Se há dificuldades financeiras, abre portas de prosperidade. Se há dívidas, traz solução e sabedoria para administrar. Se há falta de emprego, traz uma oportunidade vinda de ti, Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Nada nos faltará, porque confiamos em ti. Nada nos atingirá, porque estamos sob tua proteção. Nenhum mal poderá permanecer, porque São Miguel Arcanjo é nosso escudo, nossa fortaleza.
Que esta oração seja um clamor poderoso, que cada pessoa que a ouça sinta a presença de Deus e dos anjos em sua vida. Que a proteção de São Miguel Arcanjo permaneça sobre nós todos os dias. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz, defensor dos filhos de Deus, mais uma vez nos colocamos sob tua proteção. Estamos em um mundo onde o mal se disfarça de muitas formas, onde as trevas tentam se infiltrar nos lares, onde a inveja, a mentira e a discórdia se escondem atrás de sorrisos falsos. Por isso hoje clamamos a ti, vem em nosso auxílio. Sabemos que a batalha espiritual é real. Sentimos na pele quando o desânimo nos atinge sem motivo, quando nossa casa parece carregada, quando a paz se desfaz sem explicação. E é nesses momentos que lembramos, não estamos sozinhos, pois Deus nos enviou protetores, e tu, São Miguel, foste colocado à frente do exército celestial, como o escudo dos justos, o defensor dos que clamam por socorro. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos, capítulo 34, versículo 7. E hoje pedimos que acampe ao nosso redor, que rodeie esta casa com tua presença e tua luz. Que tua espada flamejante corte agora todo o mal que tenta nos atingir. Se há olhares invejosos sobre nós, que sejam quebrados. Se há palavras de maldição lançadas contra esta casa, que sejam desfeitas. Se há influências malignas rondando este lar, que sejam expulsas agora, pois a luz sempre vence as trevas. São Miguel, purifica este ambiente. Passa em cada cômodo desde a entrada até os quartos. Passa na cozinha, na sala, nos corredores, onde houver resquícios de energias negativas, que sejam varridos pela força divina. Onde houver lembranças ruins, que sejam apagadas. Onde houver mágoas escondidas, que sejam curadas. Pois o Senhor nos prometeu que nos livraria de todo mal, e nele confiamos. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos capítulo 91, versículo 7. E se há pessoas que desejam nossa queda, que tramam contra nós, que se alegram quando enfrentamos dificuldades, colocamos todas elas nas mãos de Deus. Pois sabemos que ninguém planta espinhos e colhe flores, que toda palavra maldosa lançada contra nós retorne vazia, que toda armadilha preparada contra esta família seja destruída, que todo laço de inveja, ódio ou rancor seja quebrado agora. Se houver alguém que constantemente nos deseja o mal, que tua espada destrua essa influência. Se houver alguém que nos visita apenas para sugar nossa energia, que essa barreira espiritual os impeça de entrar. Se houver qualquer vínculo de sofrimento e dor, que ele seja desfeito em nome da luz. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Romanos, capítulo 12, versículo 21. E assim, seguimos em frente com a certeza de que estamos protegidos. Nada nem ninguém pode nos atingir, pois o exército celestial está ao nosso lado. São Miguel, fortalece nossa fé, para que nunca duvidemos da presença de Deus em nossa vida. Fortalece nossa coragem, para que nunca temamos o que está por vir. Fortalece nosso coração, para que nunca nos deixemos abalar pelos ataques do inimigo, pois sabemos que toda luta tem um propósito e que no final a vitória pertence ao Senhor. E assim, debaixo desta proteção, seguimos em paz. São Miguel Arcanjo, príncipe das milícias celestiais, guardião da luz e escudo contra as trevas, mais uma vez clamamos pelo teu auxílio. Estamos em tempos difíceis, onde o mal se disfarça de bem, onde a mentira se veste de verdade, onde a confusão tenta tomar conta da mente e do coração dos justos. Mas nós não tememos, pois sabemos que aqueles que caminham com Deus nunca estão sozinhos. Hoje, diante de ti, entregamos nossas preocupações, nossas dores, nossas angústias. Muitas vezes o medo quer nos dominar. O medo do futuro, o medo da escassez, o medo das doenças, o medo dos inimigos ocultos que se levantam contra nós. Mas quem está protegido por Deus nada tem a temer. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Salmos capítulo 27, versículo 1. São Miguel, coloca-te diante de nós, empunhando tua espada flamejante, destruindo todo laço invisível que tenta nos prender ao sofrimento. Se há algo bloqueando nossa vida, que seja destruído agora. Se há alguma sombra tentando roubar nossa paz, que seja dissipada pela tua luz. Hoje, entregamos a nossa casa sob tua proteção. Cada porta, cada janela, cada parede deste lar, que nada que não venha de Deus possa permanecer aqui. Que nenhum espírito maligno tenha permissão para se aproximar. Que nenhuma energia negativa consiga entrar. Onde houver trevas, que se faça luz. Onde houver medo, que haja coragem. Onde houver dúvida, que a fé se fortaleça. São Miguel,
caminha por esta casa. Passa em cada cômodo, toca cada objeto, limpa cada espaço. Se há algo aqui que carrega más influências, que seja removido. Se há palavras de rancor impregnadas nas paredes, que sejam apagadas. Se há sentimentos negativos presos no ar, que sejam dissipados agora. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos capítulo 8, versículo 31. E sabemos que o inimigo não descansa. Ele usa pessoas, usa circunstâncias, usa até nossos próprios pensamentos para nos desanimar. Muitas vezes, sem perceber, abrimos brechas, através das palavras, dos ressentimentos, dos erros do passado. Mas hoje, diante de ti, fechamos cada uma dessas portas. Se há influências espirituais ruins nos cercando, que sejam afastadas. Se há espíritos perturbadores rondando nossas vidas, que sejam repreendidos agora. Se há presenças ocultas tentando semear o mal, que sejam banidas pela luz de Deus. São Miguel, guerreiro fiel, protege nossa família. Sabemos que a família é um dos maiores alvos do mal. Pequenos conflitos se transformam em grandes desentendimentos. Pequenas palavras mal interpretadas geram rancor. O lar, que deveria ser um refúgio, muitas vezes se torna um campo de batalha. Mas hoje, diante de ti, clamamos pela paz. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus, capítulo 5, versículo 9. Se há brigas dentro desta casa, que sejam cessadas. Se há ressentimentos escondidos, que sejam curados. Se há mágoas não resolvidas, que sejam apagadas pelo amor. Que esta casa seja um lar de harmonia. Que as palavras dentro deste lar sejam de amor e não de ódio. Que os gestos sejam de carinho e não de agressão. Que os pensamentos sejam de paz e não de tormento. São Miguel, levanta a tua espada contra tudo que tenta destruir nossa família. Contra a inveja, contra as fofocas, contra os ataques espirituais. Que toda palavra negativa lançada contra este lar seja quebrada. Que todo desejo de destruição lançado contra esta família se volte contra o próprio emissor. Que toda intenção maldosa se dissolva antes mesmo de se concretizar. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías, capítulo 54, versículo 17. Esta casa pertence a Deus. Esta família está protegida, nenhuma força contrária poderá nos derrubar. São Miguel Arcanjo, guerreiro da luz, seguimos com fé, confiantes na tua proteção. Mas sabemos que o mal é persistente, que as sombras tentam voltar, que os ataques não cessam. Por isso hoje te pedimos, torna esta proteção permanente. Que este lar nunca fique desprotegido, que esta família nunca fique vulnerável, que nenhum mal consiga criar raízes aqui. O Senhor te guardará de todo o mal, Ele protegerá a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada desde agora e para sempre. Salmos capítulo 121, versículos 7 e 8. São Miguel, sabemos que a batalha espiritual não é algo visível, mas sentimos os sinais, o peso no ambiente, a desordem sem explicação, o cansaço que não passa, a sensação de que algo está errado. E é nesses momentos que te chamamos. Se há alguma presença maligna tentando se infiltrar, que seja expulsa agora. Se há energias negativas tentando se fortalecer, que sejam dissipadas agora. Se há qualquer influência espiritual tentando nos prejudicar, que seja destruída agora. Que nossa casa seja um santuário de paz. Que nossa família seja uma fortaleza inabalável. Que nosso espírito esteja sempre protegido. O Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Salmos capítulo 91, versículo 2. São Miguel intercede por nós diante de Deus, para que tenhamos sabedoria e discernimento. Sabedoria para perceber os sinais do mal e nunca abrir brechas. Discernimento para saber em quem confiar e quem afastar. Força para resistir às tentações e seguir sempre no caminho certo. Se há alguém com más intenções se aproximando desta casa, que seja afastado. Se há palavras de inveja e maldade sendo lançadas contra nós, que sejam anuladas. Se há influências espirituais tentando nos enfraquecer, que sejam destruídas agora. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Salmos, capítulo 81, versículo 7. São Miguel, ensina-nos a viver em paz, mas sempre preparados, a sermos bons, mas nunca ingênuos, a termos fé, mas sem baixar a guarda. Que esta oração fortaleça cada pessoa que a ouvir, que esta proteção cubra cada lar que a receber. Que esta bênção alcance cada coração que crer. Com tua espada corta todo laço negativo, com tuas asas cobre-nos contra qualquer tempestade. Com tua presença mantém-nos sempre seguros, revestivos de toda a armadura de Deus,
para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Efésios, capítulo 6, versículo 11. E assim seguimos, confiantes, protegidos, sempre debaixo da tua guarda. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, neste momento de fé e entrega, voltamos nosso coração para o céu e clamamos por sua proteção. Sabemos que o mundo espiritual é real e que há batalhas sendo travadas ao nosso redor, mesmo quando não as enxergamos. O inimigo ronda, tentando encontrar brechas, tentando semear a discórdia, o medo, a insegurança. Mas não tememos, pois sabemos que você, grande príncipe das milícias celestes, luta ao lado daqueles que confiam no Senhor. Como nos alerta a palavra, no livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E é por isso que recorremos a você, São Miguel. Pois sabemos que sozinho o ser humano é fraco, vulnerável, mas com sua intercessão e com a força do Altíssimo, nenhuma força do mal pode prevalecer. Levante-se, São Miguel Arcanjo, e venha em nosso auxílio. Erga sua espada e corte todo o laço de negatividade, toda influência sombria que tenta se infiltrar em nosso lar. Muitas vezes sentimos um peso inexplicável no ambiente, sentimos um cansaço que não tem origem, sentimos que algo está errado, mas não conseguimos entender o que. São sinais de que forças que não vêm de Deus estão tentando nos enfraquecer. Mas como está escrito no livro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Que essa promessa se cumpra sobre nós. Que nenhuma armadilha do inimigo tenha poder sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Que os anjos do Senhor acampem ao nosso redor e tornem nossa morada um território sagrado, intocável pelo mal. São Miguel Arcanjo, guardião fiel, lance fora toda inveja que tenta nos atingir, todo olhar carregado de más intenções, toda palavra dita para nos desanimar. Sabemos que aqueles que, por fraqueza ou maldade, desejam o nosso fracasso, torcem pela nossa queda. Mas confiamos na sua proteção, pois sabemos que aquele que se coloca sob a luz de Deus não pode ser derrubado pelas trevas. Assim como está escrito no Salmo capítulo 121, versículo 7, o Senhor te guardará de todo o mal, Ele guardará a tua alma. São Miguel, proteja-nos. Não permita que o medo tome conta do nosso coração, que a ansiedade nos aprisione, que as dúvidas nos afastem da fé. Pois sabemos que, quando nos mantemos firmes, quando confiamos em Deus, quando clamamos por sua intercessão, nada pode nos derrotar. E por isso agora em sua presença reafirmamos nossa confiança, reafirmamos nossa fé, e pedimos, seja nossa fortaleza, nosso escudo, nosso defensor. Como nos lembra o livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então não tememos, pois sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que você, São Miguel Arcanjo, está ao nosso lado, guiando nossos passos, afastando os perigos, nos conduzindo à vitória. Que esta casa seja selada pelo poder de Deus, que esta família seja protegida pelas suas asas, que a luz divina brilhe sobre nós e que nenhuma treva tenha força para nos alcançar. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, príncipe dos exércitos celestiais, mais uma vez nos colocamos diante de ti, cheios de fé e esperança. Pois sabemos que a batalha espiritual é constante e que precisamos estar sempre fortalecidos para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho. O inimigo não descansa, mas também não nos deixamos abalar, pois temos a sua proteção e a força do Altíssimo ao nosso lado. Em muitos momentos sentimos o peso das dificuldades, como se algo invisível tentasse nos sufocar. Problemas surgem do nada, brigas sem motivo, um clima estranho pairando sobre nossa casa. Mas não aceitamos que essas forças negativas tenham poder sobre nós. Declaramos que este lar pertence ao Senhor, que nossa vida está sob a guarda dos anjos de Deus e que nenhuma sombra poderá nos atingir. Como nos ensina a palavra no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E é por isso que recorremos a você, São Miguel, grande guerreiro celestial, para que nos ajude nessa batalha. Que sua espada flamejante corte toda a influência do mal,
que sua luz dissipe toda escuridão, que sua presença traga a paz que tanto buscamos. Quantas vezes, São Miguel, sentimos um desânimo inexplicável, uma tristeza sem motivo, um cansaço que não passa, como se algo estivesse tentando sugar nossa energia, roubar nossa alegria, nos afastar daquilo que realmente importa. Mas hoje, com toda a nossa fé, quebramos essas amarras. Hoje declaramos que nossa casa será um santuário de paz, que nossa família estará protegida, que nossa mente será livre de toda perturbação. Como diz a palavra no livro de 3 Timóteo, capítulo 1, versículo 7, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então não aceitaremos viver com medo, não aceitaremos viver presos em correntes invisíveis. Hoje, São Miguel, clamamos para que sua proteção seja como um escudo ao nosso redor, impedindo que qualquer influência negativa nos atinja. Se houver portas abertas para o mal, fechamos agora. Se houver brechas em nossas vidas, que sejam seladas pelo poder divino. Erga-se, São Miguel Arcanjo, e expulse de nossa casa toda inveja, toda energia pesada, toda força que tenta nos derrubar. Que seu exército de anjos venha em nosso auxílio, varrendo para longe qualquer presença indesejada. Como está escrito no Salmo capítulo 91, versículo 11, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. E é isso que pedimos, que sejamos guardados, que a paz reine dentro destas paredes, que a alegria seja restaurada, que a harmonia volte a florescer entre nós. Pois sabemos que, quando estamos sob a proteção divina, nada pode nos abalar. Nenhuma cilada do inimigo terá sucesso, nenhum ataque das trevas será capaz de nos derrotar, pois somos filhos da luz, protegidos pelo céu, guiados por você, São Miguel Arcanjo. E assim seguimos, confiantes, fortalecidos e abençoados. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, a ti recorremos mais uma vez, pois sabemos que a batalha não terminou. O inimigo ainda ronda, as trevas ainda tentam se aproximar, mas não temos medo, pois confiamos na tua proteção e no poder divino que te guia. Sabemos que a vida nem sempre é fácil. Dias de luta se acumulam, desafios surgem quando menos esperamos, e muitas vezes sentimos que estamos carregando um peso maior do que conseguimos suportar. São tantas preocupações, tantas incertezas, tantos medos que tentam nos dominar. Mas hoje, diante de ti, pedimos forças para continuar. Como está escrito em Isaías capítulo 41, versículo 10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. E é essa certeza que nos mantém de pé. Sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que mesmo nas noites mais escuras, há um anjo guerreiro batalhando por nós. São Miguel, grande comandante dos exércitos celestiais, interceda por nós. Quando o medo quiser tomar conta, quando a incerteza tentar nos enfraquecer, venha ao nosso auxílio e nos fortaleça. Quantas vezes já sentimos que estamos lutando contra algo invisível? Pessoas que antes eram próximas de nós, de repente começam a se afastar. Brigas sem sentido acontecem dentro de casa. Sonhos que pareciam estar tão perto, de repente, se tornam inalcançáveis. Nada parece dar certo, por mais que tentemos. Como se houvesse uma força contrária, uma barreira invisível impedindo que nossa vida avance. Mas hoje dizemos, basta. Hoje clamamos pela tua proteção, São Miguel. Que todo laço do inimigo seja desfeito, que toda influência negativa seja dissipada, que tudo aquilo que tenta nos prender e nos impedir de crescer seja destruído pelo poder divino. Como diz a palavra no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. E é por isso que não desistimos. Sabemos que há um propósito para nós. Sabemos que fomos feitos para vencer, para prosperar, para viver em paz e em plenitude. Não aceitamos menos do que aquilo que Deus tem para nós. São Miguel, destrua toda a obra do mal. Afaste toda inveja, toda calúnia, todo olhar carregado de más intenções. Se alguém trama algo contra nós, que seus planos caiam por terra. Se há palavras negativas lançadas sobre nossa vida, que sejam anuladas agora. Se há forças sômbrias tentando nos enfraquecer, que sejam destruídas pela tua espada flamejante. Erga-se agora, São Miguel. Proteja nossa casa, nossa família, nossa mente e nosso espírito. Que nenhum mal nos toque, que nenhuma sombra nos atinja. Que nenhuma força das trevas tenha poder sobre nós. Como está escrito no Salmo capítulo 34, versículo 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra.
Que assim seja conosco, que estejamos cercados de anjos, que estejamos guardados pelo céu, que nenhum perigo visível ou invisível possa nos atingir. E diante de ti, São Miguel, reafirmamos a nossa fé. Não importa o que vier, não importa o que tentem contra nós, seguiremos firmes, pois confiamos na tua proteção e no poder de Deus que nos guia. E assim, com essa certeza em nosso coração, seguimos em paz. Glorioso São Miguel Arcanjo, guerreiro celestial, a ti recorremos mais uma vez, pois sabemos que a batalha espiritual não cessou. As trevas ainda tentam se infiltrar em nossas vidas. Os inimigos ocultos ainda conspiram contra nós, mas não tememos, pois temos a ti ao nosso lado, empunhando a espada flamejante, defendendo-nos contra toda obra maligna. Sabemos que a vida é feita de desafios. Às vezes a luta parece interminável. Quantas vezes nos sentimos sobrecarregados? Quantas vezes olhamos ao nosso redor e nos perguntamos por que tantas dificuldades nos assolam? As tribulações vêm, os problemas se acumulam e parece que as forças nos abandonam. Mas tu, São Miguel, és nosso escudo. És aquele que nos fortalece e nos lembra que não estamos sozinhos. Como está escrito em 1 Samuel 20:31, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é um escudo para todos os que nele confiam. E é nessa palavra que nos firmamos. O inimigo pode tentar, pode lançar suas ciladas, pode tentar semear confusão e medo, mas não seremos abalados, pois confiamos no Senhor e na proteção dos seus anjos. São Miguel, hoje clamamos a ti com urgência. Pedimos que estendas tua espada sobre nossas vidas e destruas todas as correntes invisíveis que tentam nos aprisionar. Pedimos que anules toda maldição lançada contra nós, que desfaças toda obra do mal, que quebres toda amarra espiritual que tenta nos impedir de avançar. Quantas vezes sentimos que algo está nos puxando para trás? Quantas vezes percebemos que tudo o que tentamos construir parece ruir sem explicação, como se forças invisíveis trabalhassem contra nós? Mas hoje isso acaba, pois teu poder é maior, tua luz é mais forte e tua presença é suficiente para dissipar qualquer sombra. Como está escrito em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por isso, São Miguel, viemos a ti, pois sabemos que essa luta não é apenas terrena. Sabemos que há batalhas invisíveis sendo travadas, mas não temos medo, pois tu estás conosco. Pedimos agora que purifiques nossa casa, que entres em nosso lar e remova toda energia negativa, que toda inveja, toda palavra maldita, toda presença maligna seja expulsa agora, que cada canto de nossa morada seja iluminado pela tua presença e que nenhuma sombra tenha poder sobre nós. São Miguel, guerreiro fiel, corta agora toda influência negativa que pesa sobre nossos ombros. Se há pessoas que desejam nosso mal, que suas intenções sejam frustradas. Se há palavras negativas ditas contra nós, que sejam anuladas. Se há qualquer laço que nos prende, que seja desfeito agora pelo poder do Altíssimo. Como diz a palavra em Isaías 54:17, toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E assim será. Nenhuma arma contra nós prosperará, nenhuma palavra negativa terá efeito, nenhuma força do mal permanecerá em nossa vida. Pois tu, São Miguel, estás conosco, e tua espada flamejante corta todas as correntes do inimigo. E agora, Senhor dos Exércitos Celestiais, clamamos também por nossa família. Quantas vezes sentimos que há algo errado dentro do nosso lar? Quantas vezes as brigas surgem do nada, os desentendimentos se tornam frequentes, e o ambiente parece pesado, carregado de algo que não podemos explicar? São Miguel, limpa nossa casa de toda discórdia. Expulsa todo espírito de confusão, que reine a paz entre nós, que nossos relacionamentos sejam fortalecidos, que o amor prevaleça, que a harmonia se estabeleça em nosso lar, que nada possa nos separar, que nenhuma força maligna consiga colocar barreiras entre aqueles que amamos. Como está escrito em Josué 24:15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e essa será a nossa verdade. Nossa casa será um templo de luz, nossa família será fortalecida. Nenhuma treva poderá permanecer em nosso meio, pois onde há luz, as trevas se dissipam. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, defensor do céu e da terra, a ti elevamos nossa voz mais uma vez. Pois sabemos que a batalha ainda não acabou, o inimigo continua rondando como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. Mas não seremos presas fáceis,
pois estamos sob tua proteção, guardados por tua espada flamejante, cobertos pelo escudo da fé, inabaláveis diante das trevas. São Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, quantas vezes nos sentimos fracos, quantas vezes o desânimo tenta nos tomar. A vida impõe desafios, os problemas se acumulam, e às vezes parece que o fardo está pesado demais para carregarmos. Mas hoje declaramos, não estamos sozinhos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é nisso que acreditamos. Pois sabemos que o Senhor não nos abandona e que tu, São Miguel, és o mensageiro da vitória. És aquele que conduz os fiéis em meio às dificuldades, que nos levanta quando caímos, que nos fortalece quando nossas forças se esgotam. Hoje pedimos algo essencial. Renova nossas forças. Quantas batalhas já enfrentamos? Quantas cicatrizes carregamos? Quantas vezes choramos em silêncio, sem que ninguém visse, sem que ninguém soubesse da luta interna que travamos todos os dias? Mas tu sabes, São Miguel, tu conheces nossas dores, nossas fraquezas, nossos anseios. E por isso, hoje te pedimos, renova nosso espírito para que não nos entreguemos ao cansaço. Restaura nossa mente para que não sejamos dominados pelo medo ou pela dúvida. Fortalece nosso coração para que, mesmo diante dos maiores desafios, permaneçamos firmes na fé. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Que assim seja, que possamos voar alto, sem medo do que nos espera, sem receio do futuro, pois sabemos que estamos protegidos por ti. São Miguel, guerreiro fiel, não permitas que o inimigo semeie em nossa mente a semente da desesperança. Quantas vezes ouvimos aquela voz dizendo que não vamos conseguir, que tudo está perdido, que não há saída? Mas hoje calamos essa voz. Hoje declaramos que somos mais que vencedores. Hoje proclamamos que nenhum obstáculo será grande o suficiente para nos impedir de seguir em frente, pois temos ao nosso lado os anjos do Senhor, temos o escudo da fé, temos a espada do Espírito. Como está escrito em Efésios 6, 16, 17. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E assim marchamos, de cabeça erguida, com passos firmes, sabendo que toda seta lançada contra nós será destruída. São Miguel, neste momento apresentamos diante de ti todas as nossas preocupações, as dificuldades financeiras que nos assolam, que nos fazem perder o sono, que geram angústia e incerteza, os problemas familiares que nos ferem, que nos afastam daqueles que amamos, que causam brigas e desunião, as enfermidades que enfraquecem nosso corpo, que drenam nossa energia, que tentam nos prender ao sofrimento, as feridas emocionais que carregamos, os traumas do passado, as dores que tentamos esconder, mas que ainda nos assombram. Tudo isso colocamos diante de ti, pois sabemos que és poderoso para nos ajudar a vencer cada uma dessas batalhas, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E é isso que fazemos agora, São Miguel. Entregamos nossas dores, nossas lutas, nossas aflições, pois sabemos que não precisamos carregar esse peso sozinhos. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, mais uma vez nos colocamos diante de ti, suplicando tua proteção, tua força e tua intercessão. Pois sabemos que sem tua ajuda somos frágeis, sem tua presença somos vulneráveis, sem tua luz as trevas tentam nos consumir. São Miguel, príncipe dos exércitos celestiais, o mundo está cheio de desafios e provações. Quantas vezes sentimos o peso da vida sobre nossos ombros? Quantas vezes as dificuldades tentam nos fazer desistir? Quantas vezes o inimigo tenta nos fazer acreditar que não há saída? Mas nós declaramos em alto e bom som: a última palavra não pertence ao inimigo. O desespero não nos consumirá, a angústia não nos derrotará, o medo não nos paralisará, pois temos a ti como nosso defensor, nosso guardião, nosso guerreiro fiel. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Hoje, queremos pedir algo essencial: aumenta a nossa fé. Quantas vezes fraquejamos? Quantas vezes, diante das dificuldades, deixamos a dúvida nos corroer? Quantas vezes, mesmo sabendo que Deus está conosco, sentimos medo? Mas hoje, São Miguel, queremos declarar que não somos escravos do medo, pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, que sejamos tomados por esse espírito de poder,
Que nossa fé se fortaleça a cada dia. Que mesmo diante das maiores tempestades permaneçamos firmes, inabaláveis, confiantes. Pois sabemos que Deus nunca nos abandona, e tu, São Miguel, és o mensageiro dessa verdade. És aquele que nos lembra dia após dia que não estamos sozinhos. Hoje queremos entregar em tuas mãos todas as áreas de nossa vida que precisam ser restauradas. As áreas onde a fé enfraqueceu, onde a dúvida se instalou, onde o medo tomou conta. As áreas onde os relacionamentos se quebraram, onde a desunião e o rancor tentam prevalecer. As áreas onde os problemas financeiros geram desespero, onde a falta de recursos parece ser uma barreira intransponível. As áreas onde a saúde física e emocional está debilitada, onde a dor parece ser maior do que a esperança. Tudo isso colocamos diante de ti, São Miguel, pois sabemos que tua intercessão é poderosa. Clama a mim, e eu te responderei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas que não sabes. E hoje, clamamos com toda a nossa alma, pois sabemos que Deus nos ouve, sabemos que a ajuda vem do alto, sabemos que a vitória já está decretada. São Miguel Arcanjo, fortalece-nos para que possamos resistir a todas as investidas do mal. Quando a tentação vier, que tenhamos a força para resistir. Quando o desânimo bater, que tenhamos a coragem para seguir em frente. Quando os obstáculos surgirem, que tenhamos a fé necessária para enfrentá-los. Quando tudo parecer escuro, que nos lembremos que a luz do Senhor sempre brilha sobre nós. Pois está escrito: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. E essa é a verdade que carregamos em nosso coração, pois sabemos que nenhuma escuridão pode apagar a luz de Deus. Nenhuma dificuldade pode ser maior do que a sua graça. Nenhum inimigo pode prevalecer contra aqueles que estão protegidos por São Miguel e pelos anjos do Senhor. Então hoje proclamamos: somos protegidos, somos guardados, somos vitoriosos, nada nos tirará do caminho, nenhum obstáculo nos fará desistir, nenhuma tempestade nos derrubará, pois estamos ancorados na rocha firme, revestidos com a armadura de Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo. São Miguel, rogamos a ti, permanece conosco, que tua espada destrua toda a obra do inimigo em nossas vidas, que tua presença afaste todas as trevas que tentam nos cercar. Que tua força nos impulsione a seguir em frente, sempre com fé, sempre com coragem, sempre com esperança. Pois sabemos que o Senhor é fiel e que ao lado dos seus anjos marchamos para a vitória. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, continuamos diante de ti suplicando tua proteção, tua intercessão e tua força. Pois sabemos que as batalhas espirituais que enfrentamos são grandes, mas contigo ao nosso lado somos inabaláveis. Ó Príncipe da milícia celeste, vem em nosso auxílio. Pois neste mundo somos constantemente cercados por desafios, por tentações, por ciladas que tentam nos desviar do caminho da verdade. Quantas vezes, São Miguel, nos sentimos fracos? Quantas vezes somos tentados a desistir? Quantas vezes o peso da vida parece esmagar nossa esperança? Mas hoje, com toda a nossa alma, declaramos: não estamos sozinhos, pois está escrito: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. E é essa promessa que nos sustenta. Pois sabemos que nossa força não vem de nós mesmos, mas de Deus. E sabemos que tu, São Miguel, és aquele que nos lembra constantemente desse poder divino que habita em nós. Fortalece-nos, Arcanjo da Luz. Quando o medo quiser nos paralisar, dá-nos coragem. Quando a dúvida tentar nos confundir, dá-nos clareza. Quando a tristeza ameaçar nos consumir, enche-nos de alegria. Quando o inimigo tentar nos derrubar, ergue-nos com tua espada flamejante. Pois sabemos que nenhuma força maligna pode prevalecer contra aqueles que estão sob tua proteção. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo. Hoje, São Miguel, queremos entregar todas as áreas de nossa vida que precisam de libertação. Libertação dos medos que nos impedem de avançar. Libertação dos pensamentos negativos que tentam nos aprisionar. Libertação das influências malignas que tentam nos afastar da luz. Libertação de toda corrente espiritual que nos impede de crescer. Sabemos que tu és o grande guerreiro do Altíssimo, aquele que comanda os exércitos celestiais, aquele que venceu Satanás e seus anjos rebeldes, aquele que permanece firme na batalha, defendendo os filhos de Deus. E hoje, São Miguel, clamamos por essa mesma vitória em nossa vida.
Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 19. Então que tomemos posse dessa autoridade, que não mais nos curvemos diante dos problemas, mas que nos levantemos como guerreiros da fé, que não mais sejamos prisioneiros das dificuldades, mas que avancemos com determinação, sabendo que a vitória já nos foi concedida. São Miguel, príncipe da guerra celestial, abre nossos olhos para que possamos enxergar além das aparências. Pois muitas vezes somos enganados pelas ilusões deste mundo, pelas promessas vazias, pelas falsas seguranças. Mas queremos nos firmar na única verdade que jamais falha, a palavra de Deus. Pois está escrito: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo. E é nessa verdade eterna que depositamos nossa confiança. Guia-nos, São Miguel. Quando estivermos diante de escolhas difíceis, ilumina nosso caminho. Quando estivermos cercados por inimigos, cerca-nos com teus anjos. Quando estivermos em momentos de fraqueza, reveste-nos com tua força, pois sabemos que não há batalha que não possamos vencer quando estamos revestidos com a armadura de Deus e protegidos pelo teu escudo. Por isso hoje declaramos: nenhuma maldição terá poder sobre nós, nenhuma obra do inimigo nos derrubará, nenhuma provação será maior do que nossa fé. Pois estamos debaixo da proteção divina, guardados pelo príncipe dos exércitos celestiais. 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Livro dos Salmos, capítulo 91, versículo. E é nessa promessa que descansamos. Sabemos que o mal pode tentar nos atingir, mas não terá sucesso. Podem vir tempestades, mas nossa casa está edificada sobre a rocha. Podem vir provações, mas nossa fé permanecerá firme. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, mais uma vez nos colocamos sob tua proteção. Pois sabemos que o caminho da fé é cheio de desafios, mas contigo ao nosso lado somos fortalecidos. Sabemos que o inimigo não descansa, que ele tenta a todo momento semear dúvidas, medos e obstáculos em nossa jornada. Mas nós declaramos com autoridade: não nos renderemos. Pois está escrito: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Carta aos Efésios, versículos 11. E é por isso que hoje clamamos pela armadura espiritual. São Miguel, fortalece-nos para a batalha. Coloca sobre nós o capacete da salvação, para que nossa mente esteja sempre firme na verdade. Revesti-nos com a couraça da justiça, para que nossos corações sejam protegidos contra as investidas do mal. Cinge nossos lombos com o cinto da verdade, para que possamos caminhar sem sermos enganados pelas trevas. Calça nossos pés com o evangelho da paz, para que possamos levar a boa nova a todos que encontrarmos. Coloca em nossas mãos o escudo da fé, para que possamos apagar todas as setas inflamadas do maligno. E coloca sobre nós a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que possamos lutar e vencer todas as batalhas espirituais. Pois sabemos que não estamos sozinhos nessa luta. Quando o inimigo tentar nos enfraquecer, lembra-nos de que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Primeira carta de João, capítulo 4. E com essa certeza, não temeremos mal algum, pois sabemos que a batalha já foi vencida na cruz. Sabemos que Jesus Cristo pagou o preço e nos garantiu a vitória. E sabemos que tu, São Miguel, foste enviado para proteger os filhos de Deus e combater as forças das trevas. Então hoje pedimos: combate por nós todas as opressões espirituais. Rompe todas as correntes que tentam nos prender. Desfaz toda obra maligna lançada contra nossas vidas. Cobre-nos com tua luz celestial, afastando toda a sombra do mal, pois sabemos que o Senhor é nossa fortaleza e nosso escudo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Livro dos Salmos, capítulo 27. Por isso, São Miguel, dá-nos coragem para continuar. Quantas vezes nos sentimos fracos? Quantas vezes pensamos em desistir? Quantas vezes sentimos que não temos forças para seguir em frente? Mas hoje, colocamos nossa confiança em Deus e clamamos por tua proteção.
pois sabemos que aquele que persevera até o fim será salvo. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 13. Então, que possamos permanecer firmes, que nossa fé não seja abalada, que mesmo diante das tempestades possamos continuar de pé, pois sabemos que não estamos sozinhos. Sabemos que os exércitos celestes lutam ao nosso favor. Sabemos que há um Deus todo-poderoso que nos guarda. E sabemos que tu, São Miguel, és o comandante dessas batalhas espirituais, sempre disposto a nos proteger e nos guiar. Por isso, hoje declaramos: nenhuma força do mal prevalecerá contra nós. Nenhuma maldição terá poder sobre nossas vidas. Nenhuma tentativa do inimigo nos fará recuar, pois estamos sob a proteção divina. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Livro dos Salmos, capítulo 91, e é nessa promessa que descansamos. Sabemos que o mal pode tentar nos atingir, mas não terá sucesso. Podem vir provações, mas nossa fé permanecerá firme. Ó poderoso São Miguel Arcanjo, protetor fiel dos filhos de Deus, mais uma vez nos colocamos sob tua guarda. Pois sabemos que o mundo está cheio de tribulações, mas quem confia no Senhor nunca será abalado. Sabemos que há inimigos invisíveis tentando nos afastar da luz, tentando nos desviar do caminho, tentando semear dúvidas e medos em nossos corações. Mas hoje renovamos nossa fé e nossa confiança em Deus. O Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele confiam. Livro de Naum, capítulo 1. Por isso, clamamos por tua proteção, São Miguel. Tu és o defensor dos filhos de Deus, aquele que comanda os exércitos celestiais contra as forças das trevas. Tu és aquele que luta contra o mal desde o princípio e que nunca se cansa de proteger aqueles que se colocam sob tua guarda. Então hoje pedimos tua intercessão mais uma vez. Cobre-nos com teu escudo, para que nenhuma seta do maligno nos atinja. Empunha tua espada de fogo e corta toda a amarra espiritual que nos prende. Ilumina nosso caminho com tua luz celestial, para que nunca nos percamos nas trevas. Pois sabemos que o Senhor nos deu autoridade sobre todo o mal. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Evangelho de Lucas. E é por isso que não temos medo. Ainda que as batalhas sejam intensas, ainda que as dificuldades pareçam grandes, sabemos que temos um Deus todo-poderoso ao nosso lado e um guerreiro celestial nos protegendo. São Miguel, liberta-nos de toda opressão espiritual. Quantas vezes sentimos um peso em nossas almas? Quantas vezes sentimos uma angústia sem explicação? Quantas vezes parece que há algo nos puxando para baixo, tentando nos impedir de seguir em frente? Mas hoje rejeitamos toda a força do mal. Declaramos que somos filhos da luz. Declaramos que não há treva que possa permanecer em nossas vidas. Declaramos que nenhuma obra maligna terá poder sobre nós. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. Livro dos Salmos, capítulo 121, versículo. E sabemos que tu, São Miguel, foste enviado para ser nosso escudo contra toda a cilada do inimigo. Por isso, hoje clamamos com toda a nossa fé. Corta toda inveja e olho gordo que foi lançado contra nós. Rompe toda maldição, seja ela conhecida ou desconhecida. Destrói todas as barreiras espirituais que tentam impedir nossas bênçãos. Pois sabemos que o Senhor é nosso refúgio e nossa fortaleza. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Livro dos Salmos, capítulo 91, versículo. E é nessa promessa que nos firmamos. Sabemos que o mal pode tentar nos derrubar, mas não conseguirá. Sabemos que podem vir tempestades, mas não afundaremos. Sabemos que podem se levantar inimigos, mas eles não prevalecerão, pois estamos sob a proteção divina. Então hoje clamamos com toda a nossa alma: São Miguel Arcanjo, continua a nos proteger, que tua espada flamejante corte toda a corrente que nos prende, que teu escudo nos guarde de todo o ataque do maligno, que tua presença celestial nos envolva e nos fortaleça, pois sabemos que estamos guardados pelo príncipe dos exércitos celestiais, e sabemos que a vitória já é nossa. Ó glorioso São Miguel Arcanjo, chegamos ao fim desta oração, mas nunca ao fim de nossa fé. Sabemos que a batalha espiritual nunca cessa, que o inimigo nunca descansa, que as trevas sempre tentarão apagar a luz. Mas também sabemos que quem está com Deus nunca será derrotado. O Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem me recearei? Livro dos Salmos, capítulo 27. Por isso,
Confiamos plenamente em tua proteção, São Miguel. Tu que foste escolhido por Deus para liderar os exércitos celestiais, tu que derrotaste Lúcifer e seus anjos rebeldes, tu que sempre estás pronto para defender os filhos do Altíssimo. Hoje te pedimos uma última vez, fica ao nosso lado, hoje e sempre. Guia-nos pelo caminho da verdade. Guarda nossa casa, nossa família, nossos amigos e todos aqueles que amamos. Fortalece nossa fé para que jamais nos desviemos da presença de Deus, pois sabemos que a vitória pertence ao Senhor. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7. E essa vitória também é nossa. Por isso, hoje declaramos com toda a nossa alma: nenhuma arma forjada contra nós prosperará, nenhum plano do inimigo se concretizará em nossas vidas. Nenhuma tempestade será forte o suficiente para nos derrubar, pois somos filhos da luz, protegidos pelo céu, guardados pelo Altíssimo. E tu, São Miguel, foste enviado para ser nosso escudo e nossa fortaleza. Que tuas asas nos cubram, que tua espada corte toda influência do mal, que tua presença seja constante em nossa jornada, pois sabemos que ao teu lado não há trevas que possam nos atingir. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31. Então selamos esta oração com fé e confiança, com a certeza de que estamos protegidos, com a certeza de que estamos guardados, com a certeza de que o mal não prevalecerá, pois estamos sob a proteção do Príncipe dos Exércitos Celestiais. E agora encerramos esta oração entregando nossas vidas ao Senhor e pedindo uma última vez: São Miguel Arcanjo, defende-nos no combate e protege-nos de todo o mal. Amém. E assim encerramos essa poderosa oração a São Miguel Arcanjo, confiando que suas bênçãos já estão sendo derramadas sobre todos que acompanharam este vídeo com fé e devoção. Que Deus abençoe a cada um de vocês, que suas orações sejam ouvidas, que suas casas sejam protegidas e que nenhuma força do mal tenha poder sobre suas vidas. Se você sentiu a presença de Deus e acredita no poder desta oração, deixe seu amém nos comentários e compartilhe com quem precisa dessa proteção. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus.